Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente e estudando com vocês aí alguns assuntos importantes para você que é do nono ano, essa introdução que você está tendo aí na parte da física, tá legal? Hoje nós vamos aprender a analisar um gráfico de velocidade, tá bom? Vamos reforçar os nossos conhecimentos em relação a esse assunto. Bom, antes de montar o gráfico, vou montar com vocês o gráfico, você tem que imaginar a seguinte situação comum. Tem um carrinho no semáforo parado, o sinal está vermelho para ele, e então ele pega e ficou verde, ele sai. Então normalmente ele sai, ele gata a primeira, a segunda, atinge uma certa velocidade. Vamos partir do pressuposto então que ele atingiu uma velocidade no meio entre os dois semáforos, tá ligado? Lá na frente tem um outro semáforo que vai parar. E aí ele vê, está se aproximando do semáforo, fica amarelo, então ele reduz a velocidade e para, certo? Então, por exemplo, novamente, saiu, ele atinge a velocidade máxima permitida na via, para não tomar multa, então ele mantém aquela velocidade máxima, correto? E aí ele vê o semáforo, fica amarelo, então ele reduz, correto? Então, você pode ir do pressuposto e imaginar o seguinte, ó, a velocidade subiu, manteve constante, e depois o carro parou. É com esse raciocínio que você tem que olhar para esse gráfico aqui. Então, vamos supor que aqui, ó, esse ponto aqui significa o seguinte, ó, tempo zero, velocidade zero. O carro está parado, correto? Então, vamos supor que ele atingiu, então, a velocidade máxima permitida na rua. Vamos colocar aqui no 30. Olha só. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele pegou, estava parado o carro, ele acelerou primeira, segunda, aqui ó, primeira, segunda, terceira, atingiu a velocidade, percebeu que tinha um semáforo e manteve a velocidade. Vocês vão perceber que é muito alta a velocidade aqui, 30 metros por segundo, certo? E aí ele foi, e aquela pessoa bem distraidona mesmo, está com pressa, aí o semáforo ficou amarelo, ficou rapidamente vermelho, então ele teve que brecar bruscamente e parar o carro aqui, parou o carro em 10 segundos, certo? Pois aqui é muito tempo, 10 segundos, mas por causa da velocidade dele estava lá. Bom, enfim. Como é que nós podemos então analisar esse gráfico? Primeiro assim, esse gráfico representa aqui vários tipos de movimentos. Então, primeira coisa, eu vou te perguntar assim, olha, quando aconteceu o movimento uniforme, em que intervalo de tempo aqui a velocidade não alterou? Então, o movimento uniforme é quando a velocidade se manteve constante, certo? Então, nesse intervalo aqui, ó, você vê que a reta é horizontal, significa que não está subindo. Então, quando ele atingiu aqui, ó, 30 metros por segundo, foi a velocidade máxima na via, ele se manteve constante. Então, nos intervalos de 30 a 50 segundos, correto? A unidade está aqui, eu não vou escrever, depois você copiar aí. Nesse intervalo aqui, o movimento foi uniforme, velocidade constante, correto? Já estudamos sobre isso aí em algumas aulas, né? Ótimo. Agora, esse movimento que está subindo aqui no seu gráfico é aquele movimento que ele está acelerando para atingir a velocidade máxima da rua. Então, esse intervalo aqui, ó, de 0 a 30, vou colocar aqui, ó, de 0 a 30, né? Pode colocar o D aqui também se quiser. É o chamado movimento acelerado. Então, nesse movimento aqui, ó, movimento acelerado, correto? Então, já não é um movimento uniforme, é um movimento acelerado. Ok. Quando ele diminui a velocidade para parar, esse movimento é chamado movimento retardado, correto? Você já aprendeu aí no seu livro de escola, chama-se movimento retardado, que é quando ele para o carro, desceu, aqui, certo? Então aqui, vou colocar MR, movimento retardado, foi de 60 a 70. Ó, de 60 a 70 segundos, correto? Põe a unidade aí, questão de espaço, não vou colocar aqui. Bom, esse carro estava andando. E esse gráfico vai possibilitar você calcular o deslocamento do carro, certo? Qual foi o deslocamento desse carro? Qual a distância do semáforo até o outro? Ah, qual foi a velocidade média? Porque aqui ele subiu, andou, parou, qual foi a velocidade média? Então, esse gráfico possibilita calcular. Por que então? O gráfico de velocidade, você pode ver que ele formou aqui, eu vou dividir em 3 figuras, ó. Nesse primeiro movimento aqui, no acelerado, ele formou aqui um triângulo, correto? Então eu vou copiar aqui esse triângulo bem pequenininho aqui, ó, para questão só de espaço, tá? Ó, ok. Você vai observar que essa medida do triângulo, você pode ver aqui embaixo, ó, 30, e por aqui, ó, também tem 30. Então, esse triângulo aqui, ó, é a metade de um quadrado, ó, tem 30, e aqui, ó,
tem 30. Essa é uma figura, correto? Olha lá. Essa outra figura aqui, observe, olha, é um quadrado. Ó, então, por que quadrado, professor? Olha, do 30 até 60 tem 30 centímetros. E aí, ó, esse tamanho aqui, ó, também é 30 centímetros. Então eu vou copiar aqui pra você, ó. Vou desenhar aqui um quadradinho aqui, tá vendo? Ó lá. Então ele mede aqui, ó, 30 e aqui mede 30, certo? Ok. E aí, esse outro triângulo aqui, ó, desse outro movimento, ó lá, que é daqui até aqui. Então, esse outro triângulo aqui, vou colocar aqui um pouquinho menorzinho pra cá, ó, metade de um retângulo, ele mede aqui 10, por que 10, professor? Ó, 70 menos 60. Igual aqui, ó, 70, 60 menos 30. Dá 30, correto? Então ele mede 10 por 30. Então ele mede aqui, ó, 10 por 30. Olha que interessante. Quando você calcular a área dessas figuras, cada área vai dar, né, respectivamente, a distância que esse automóvel percorreu em cada movimento desse trajeto. Então, por exemplo, vamos começar aqui no quadrado para você entender melhor o que nós vamos fazer. A área de um quadrado, nós já aprendemos que é a quantidade de quadradinhos que cabe numa figura, correto? A área. Então, 30 vezes 30, ó, você vai pegar aqui, ó, 30 vezes 30, que vai dar 900. Então, esse carro, ele andou 900 metros numa velocidade de movimento uniforme. Sem mudança de velocidade, correto? Então, ó, essa área, que é 900 metros quadrados, eu não vou colocar a unidade aqui, porque ela vai corresponder a 900 metros, que foi o que o carro andou, certo? Agora, como aqui é a metade de um quadrado, e você sabe muito bem disso, a área de um retângulo, o que você faz? 30 vezes 30, divide por 2. 30 vezes 30 é 900, divide por 2, ó, 450. Então ele andou 450 metros, lá acelerando até atingir a velocidade máxima, correto? Da mesma maneira, esse pedaço aqui foi quando ele foi desacelerando. Então a área dele aqui, ó, nós podemos colocar a figura 1, 2, 3, né? Ó, que é a figura 1, a figura 2, aqui, ó, a figura 2 e a figura 3, que é essa pequenininha aqui, ó, a figura 3, e a área, vamos colocar aqui, a área vai ser quem, ó? 30 vezes 10 por 2. 30 vezes 10, 300, dividido por 2, 150. Correto daí? Ok. Então, qual foi o deslocamento desse carro? Quantos metros ele andou? Vamos descobrir. Ó, 900, né? Ó, 1050, 1100, ele andou 1500 metros. Basta você adicionar então aqui, ó, 900 mais 450, dá 1350, mais 150, 1500. Então ele andou 1500 metros, correto? Então é como se de um semáforo de uma esquina até a outra tivesse lá 1500 metros, correto? Bom, se ele andou 1500 metros e ele gastou 70 segundos para percorrer essa distância, nós podemos calcular a velocidade média. Por quê? Porque a velocidade média, como nós já aprendemos nas aulas anteriores, você tem que ter o quê? A distância percorrida, olha lá, 1500 metros, dividido pelo tempo. Que tempo? Aqui o tempo que ele gastou. Ele saiu aqui do 0 e 70. Então, aqui, ó, do 0 ao 70. E aí, nós vamos dividir, então, 1500 por 70. Podemos cortar esse 0 aqui, correto? Vamos dividir aqui em cima, ó. Então, nós temos aqui, ó, 150 dividido por 7. Nós cortamos o 0. Então, você tem aqui, ó, 2 vezes 7, 14. 15 menos 14, 1. Você vai descer aqui, vamos dividir, vai sobrar 3, correto? Quando você emprestar um 0, você põe a vírgula, ó, 4 vezes 7, 28, sobra 2, põe aqui, vai dar 5. Então, a velocidade média dele foi de 21,45 metros por segundo, tá bom? Vou colocar aqui aproximadamente 21 metros por segundo, tá legal? Na verdade, pessoal, é 21,5. É só colocar essa velocidade aqui, ó, metros por segundo, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Deixar aqui. Então deu 21,45 metros por segundo, correto? Então esse gráfico ele é muito rico em informação. Apesar de ser simples, o gráfico de velocidade normalmente é desse estilo aqui, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido aí, reforçado seus conhecimentos.
na análise gráfica, né, do gráfico de velocidade, nós estamos aqui para cooperar, para te ajudar no seu sucesso escolar, tá legal? Um beijo e até a próxima aula, aqui no Matemática Sem Cola, que é a aula que você precisa no momento que você quiser, tá legal? Um beijo e até a próxima aula.